Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Então por isso que eu votei no Gil. Quem é que está pedindo o Gil no Corinthians? Ou é o Gil que está pedindo o Corinthians na vida dele? É o Carille? É o Carille que está pedindo o Gil? Sim, o Carille. É? O Carille, Nome a de torcida, a consenso. E aí, diretoria, mas a pedido Nome do de Carille? os jogadores, todo mundo. Na realidade, o Gil... Porque, sabe por quê? Desculpa. Claro. É só para você concluir. Sim, Eu sim. faço duas perguntas. A primeira para poder fazer a segunda. É o Carille que pede? Então o Carille fica até o final do ano. Não necessariamente, né? Por quê? Porque só um maluco que assumiu o Corinthians na vaga do Carille vai deixar o Gil fora do contexto do novo time para o segundo semestre. Porque tem uns técnicos que são malucos. Eu sou o maior defensor de técnico brasileiro, mas tem técnico que quando treina time na segunda divisão tem uma qualidade muito pequena e fica pianinho quieto. E quando chega num grande clube, tem coisa legal para fazer, não faz. Por isso que eu gosto do São Paulo, ele reclama, mas ele faz. Acho que às vezes reclama demais, mas ele vai lá e faz. Não Quem? tem... O Sampaoli. Reclama o quê? Às vezes ele reclama. O quê? Ele já reclamou Aonde? esse elenco do Santos, ele reclamou no Ele início. falou que foi prometido para ele o Central, mas reclama demais? Não vem todo jogo reclamando. Tudo bem, deixa eu só concluir. Não. Depois a gente fala do Santos. Tá bom. Tem que eu botei o Sampaoli aqui na história, mas enfim. Eu estou elogiando o trabalho do Sampaoli. Daqui a pouco eu vou falar qual é o destaque do campeonato, aí você vai entender o que eu estou falando. Mas enfim, só um maluco chega no segundo semestre, na vaga do Carille, e vai falar: o Gil tá aí? Não quero o Gil. Desculpa, o cara que fizer isso não entende nada de futebol. Concorda? E não sabe o que o Gil fez no Corinthians. Eu tenho uma tese, rapidinho. Os grandes zagueiros que o Corinthians teve nos últimos 10 anos, eles foram extremamente ajudados por duplas de volantes que jogaram o fino da bola. Então eu esperei um pouquinho para fazer a crítica em cima do Manuel e do Henrique. Na hora em que o Carille ajustou com Ralf e Júnior Urso, aí eu vi a falta de qualidade dos zagueiros. Por cima, por baixo. O manco foi uma força de expressão, eu peço desculpas a todos os mancos do Brasil. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Que o Gil, jogando a metade do que ele sabe, ele tem que ser titular desse time. O Carille fica no Corinthians. Carille fala no microfone Fox Sports. Coloca aí o técnico do Timão. Na verdade, eu não pensei nada sobre isso, né? Estou muito focado aqui, discutindo com a diretoria do Corinthians a respeito de possíveis saídas e de já reposição nessa janela que a gente corre o risco aí de perder jogadores. A gente está tentando reforçar, mas em cima desses reforços a gente pode ainda perder alguns jogadores. Então não pensei nada ainda, né? E como meu empresário não adiantou nada ainda, é algo que se acontecer, acontece mais lá na frente. É que o Quesada, e eu perguntei para ele sobre o Carille, mas o Carille vai ser um assunto à parte aqui no AUP. Mais para frente nós vamos falar do Carille. O Gil, com esse interesse de time do Corinthians, ele sonha com seleção brasileira, né? Fala do Gil no Corinthians e, se possível, se você acha ele na seleção brasileira, Edmundo? Eu vejo ele com chances de ir para a seleção brasileira. Tem dois zagueiros da seleção brasileira que não me dão a certeza que vão chegar à Copa do Mundo do Catar, que é o Miranda e o Thiago Silva. Por conta de idade? Por conta da idade, né? Acho que para esse momento, ótimo, a experiência conta, mas 4 anos depois, acho pouco provável que ele chegue. Eu entendo que a contratação do Gil é uma contratação de consenso. Por quê? Porque o Carille falou inúmeras vezes essa frase que eu vou dizer agora. Tem 23 jogadores novos de quando eu saí para quando eu voltei. Elenco novo. Isso me leva a crer que o Corinthians contratou demais e que contratou errado. E a contratação do Gil é uma contratação certeira. Pontual, né? Pontual. Essa não vai errar. A não ser que o futebol chinês seja muito de baixo nível, que lá não tenha preparação física, que lá não se faça musculação, que não é o que eu acredito. Eu acredito que lá tenha um mínimo de profissionalismo e que ele chegue aqui para um período curto de adaptação
E aí ele vai ser o xerifão da zaga do Corinthians e vai trazer mais segurança para o goleiro Cássio. Acontecendo isso, a partir desse momento, o Corinthians começa a ficar mais forte. Bom, nós temos aí parciais, então, da enquete para você. Acabamos de lançar a enquete, já tem mais de 1.000 votos, olha que bacana. Corinthians trará o Gil, Palmeiras trouxe o Ramírez e Flamengo trouxe o Rafinha. Então tá ali, ó. Qual dos três times precisa mais desse novo reforço? Então, 32% o Corinthians, 14% o Palmeiras, 54% o Flamengo. Tem vários torcedores aqui, que eu acredito que são do Flamengo, dizendo que o Rafinha vai fazer o torcedor do Flamengo não ter mais saudades do Léo Moura, que foi um cara muito querido, é um cara muito querido pela torcida do Flamengo, né? Sormani, então é isso, a bancada falando de Gil, ali estão falando do Rafinha na enquete. Que defesa que você faz aí para o Gil no Corinthians e se ele chega à seleção brasileira para a Copa do Mundo? Essa questão na seleção brasileira, Preto e amigos, é interessante porque o Brasil jogou uma Copa do Mundo agora e o técnico era o Tite, né? Que foi técnico do Gil no Corinthians. O Tite nem sequer experimentou o Gil. Não chamou o Gil nem para amistoso mais frágil, contra times não tão expressivos. E acho esquisito ele, 4 anos depois, ele chamar o Gil. Acho esquisito. Agora, em relação ao Corinthians, é claro que ele vai melhorar. Porque aquilo que o Quesada falou, eu concordo com ele. A dupla atual do Corinthians, Manuel e Henrique, é muito fraca. O Manuel, para mim, foi uma grande decepção. Eu esperava muito dele, muito. Que o Henrique não é um bom jogador, isso eu já sabia. É um jogador mediano. E eu já sabia isso há muito tempo. Tanto é que quando ele participou da Copa de 2014, eu fiz várias críticas ao Filipão. A troco do que ele está no elenco. Isso em 2014. Nós estamos em 2019, 5 anos depois. A minha opinião não mudou. Ela se mantém, porque o Henrique continua jogando um futebol razoável. E jogador que pratica um futebol razoável para time grande não serve. Agora, eu esperava mais o Manuel, que é um jogador que, quando esteve no Cruzeiro, atuando como titular, e mesmo no Atlético Paranaense, era um zagueiro, caramba, que você olhava e olha, ele não é tão alto assim, mas ele compensa com muita qualidade técnica, sabe sair jogando, porque como é de origem um lateral direito, que foi transformado depois em zagueiro, mas no Corinthians ele não joga bem. Tanto é que tá todo mundo dizendo, todo mundo não, né, torcida do Corinthians, né, que provavelmente a dupla do Corinthians, quando o Gil já for oficialmente anunciado, deve ser o Bruno Mendes, uruguaio, e o Gil. Porque esse menino aí, o Bruno Mendes, tem só 19 anos, muito bom jogador, fez parte da seleção do Uruguai, sub-20, que disputou o campeonato agora, na Polônia. A Ucrânia acabou saindo-se campeã, derrotando na final a Coreia do Sul por 3-1. Esse menino é muito bom jogador. Ele já mostrou improvisado de lateral direito em 2 partidas do Corinthians, que é muito seguro na marcação. Muito seguro. E ao lado do Gil, ele pode crescer mais ainda. Acho ótima a contratação. Se o Gil fechou com o Corinthians mesmo, e eu acredito na informação do Quesada, o Corinthians dá uma melhorada muito grande. Acerta em cheio. Pois é. Bom, a enquete que nós colocamos no ar, todo mundo já falou, já opinou aqui a respeito, mas são muitos torcedores no Twitter me cobrando aqui, falar do Rafinha do Flamengo, falar de Ramírez no time do Palmeiras. Então, Zinho, eu vou aliviar porque você vai fazer aniversário amanhã. Pronto, entreguei. Amanhã? Para todo mundo, Eu não fui convidado até agora. Vai fazer aniversário amanhã. Eu vou estar contigo. Então, Vamos comemorar juntos, juntinho. Amanhã eu estou no Rádio Fox. Então vamos comemorar bastante. Tem bastante tempo para comemorar. Então, por conta do seu aniversário amanhã, eu vou deixar você escolher das outras 2 contratações. Você quer falar da importância de Ramírez no Palmeiras ou Rafinha no Flamengo? No início eu até acabei falando um pouco dos dois, né? E assim, até falei sobre o Ramírez também. Então eu vou falar sobre o Rafinha. Manda. Assim, eu acho que assim, a análise do Sormani foi muito boa no sentido de que o Flamengo contrata um jogador experiente, um jogador que já atuou pela seleção brasileira, um jogador que tem pretensões para voltar para o Brasil. Ele saiu do Brasil muito novo, jogou muito pouco tempo aqui no Curitiba. Então, a carreira dele foi toda constituída na Europa e foi brilhante.
Então ele volta, ele escolhe, ele volta para o Flamengo por uma escolha dele também, porque ele tinha outras propostas. Então eu vejo um cara motivado, um cara querendo buscar dentro do país dele conquistas que ele não teve. E o Flamengo precisando reforçar essa parte volante para trás, que acho que